Bem-vindos à escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, uma escola diferente. Glória a Deus. Você está encontrando a resposta à pergunta: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Na reunião de hoje, Morris Cerullo vai ajudá-los a descobrir e experimentar mais respostas a essa pergunta. E agora, aqui está o servo de Deus, o homem que Deus levantou como um profeta apostólico para esta época, Morris Cerullo. Deus abençoe. Muito obrigado, podem sentar. Mais uma vez nós os saudamos no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. João 6:28. Os discípulos de Jesus e seus seguidores lhe fizeram o que eu creio ser uma das perguntas mais importantes, se não a mais importante, que foi feita ao Mestre: que faremos nós para realizar as obras de Deus? Neste capítulo 6, Jesus realizou um dos maiores milagres do seu ministério. E nós estamos falando sobre os eventos que cercaram aquele milagre e a formulação dessa pergunta, que é o tema de nosso estudo aqui. Uma grande multidão seguiu Jesus, porque eles viram os milagres que ele fez naqueles que estavam enfermos. Agora, vamos continuar o estudo desse texto e analisar a história do milagre. Quando Jesus subiu ao monte, ele sentou ali com os discípulos. A Páscoa estava então se aproximando. E quando Jesus levantou os olhos, viu uma grande multidão vir a ele. E ele disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Quando observamos esta grande multidão que seguia Jesus, descobrimos que eles vieram após ele, porque eles viram os milagres que ele fez naqueles que estavam enfermos. Descobrimos que não é um homem ou nem o exercício de um dom que é o centro de cura de Jesus Cristo. Nós descobrimos que a igreja, onde 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, ela é o centro de cura de Jesus Cristo. E nossos olhos não são atraídos à manifestação, por maior que ela seja, de um dom. Não somos atraídos por um instrumento, por maior que ele seja,
por um indivíduo, por melhor que ele seja, por mais que Deus possa usá-lo. Mas nossos olhos são atraídos e se fixam e focalizam unicamente em Jesus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos, não ao redor de um dom, nem de uma manifestação, nem ao redor de uma pessoa, mas onde 2 ou 3 estão reunidos juntos em meu nome, ali estarei entre eles. Agora, Jesus perguntou algo a Filipe que levanta outras perguntas para nós quando entendemos o caráter e a natureza de nosso bendito Senhor. Por exemplo, ele ergue os olhos, ele vê a grande multidão que o seguiu até o monte. E ele diz a Filipe: onde vamos comprar pães para lhes dar de comer? Agora, a primeira pergunta que vem à mente de Maurice Cerullo é esta: se Jesus tinha os dons, a manifestação do Espírito, ele não era capaz, ou ele não sabia o que estava para acontecer? Naquela experiência do menino que estava ali entre a multidão, com 5 pães e com 2 peixes. Eu acho que todos teríamos que concordar, mesmo sem levar em conta se Jesus era onisciente, ou se ele era onipotente, ou se ele podia ser onipresente. Sem levar em conta todos esses detalhes, temos de concluir que mesmo se ele deixou suas qualidades celestiais para vir a este mundo como homem, ele ainda tinha os dons do Espírito Santo, com que fora ungido, manifestando-se em sua vida, porque certa vez ele pôde ver Natanael debaixo da figueira, e Natanael estava bem longe, e Jesus disse: Natanael, eu sei tudo sobre você, porque eu vi você quando estava debaixo da figueira. E você não sabia, mas eu tinha minha visão espiritual em você. Eu estava seguindo você o tempo todo, porque você é um homem escolhido por Deus. Agora, por que ele fez essa pergunta? Se ele sabia que o menino estava lá, se sabia que ele ia operar esse milagre, Jesus ergueu os olhos, ele viu a grande multidão e disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? E o versículo seguinte nos dá uma compreensão parcial, mas não temos a resposta completa até chegarmos ao fim do milagre. Mas o versículo 6 diz: mas dizia isto para o experimentar
porque sabia o que ele estava para fazer. Então, por algum dom ou manifestação do Espírito, podemos chamar de discernimento ou conhecimento, Jesus sabia que ia realizar um milagre. Ele sabia que não precisava ir ao supermercado. Cada movimento de Jesus tinha em si um propósito divino. Ele não desperdiçava ações, não desperdiçava palavras, não desperdiçava movimentos em seu ministério e sua vida, no nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Cada movimento tinha um propósito divino. O Deus que você e eu servimos é um Deus de propósito. É um Deus de plano. Ele não atira de qualquer jeito na esperança de acertar algo. Ele é um Deus que tem desígnios. Ele é um Deus com objetivos divinos. Sabe, esta é a grande razão por que você e eu podemos ter confiança ao andar com o Mestre, ao servir o Mestre, ao seguir o Mestre. Por quê? Porque estamos nos apoiando em seu braço em dependência e sabemos que Ele sabe onde Ele está indo e o que está fazendo e por que está fazendo. Esta é a nossa confiança. Agora, ele não queria só provar a Filipe. À primeira vista, isso é o que parece que a passagem está dizendo. Mas ele está dizendo muito mais. Ele não estava só para provar Filipe, mas também ia provar a si mesmo. Jesus. Ele não queria só provar Filipe, o que podia provar sobre Filipe. Filipe só podia dizer: aqui um menino que tem alguns pães e alguns peixes. E o que o Filipe podia fazer? Filipe só podia dizer: não é suficiente para esta multidão. Mas Jesus não queria só provar Filipe. Ele queria provar quem ele era. Olhem para suas mãos nesta hora. E ouçam o que o Espírito Santo está dizendo. O sucesso futuro da obra de Deus está nas mãos daqueles que acharem a resposta. Não olhe para Mori Cerulo, olhe para suas mãos. Não estamos brincando de igreja, observando rituais.
o sucesso futuro da obra de Deus vai estar nas mãos daqueles que acharem a resposta a esta pergunta: que faremos nós para realizar as obras de Deus? Isso ele disse para provar quem ele era. Agora, alguém me disse, Maurice Cirulo, Jesus nunca fez milagres para provar a si mesmo. Nós nos levantamos no púlpito hoje e temos que dar tudo quanto é desculpa, só porque a manifestação do sobrenatural e de tudo que Deus oferece não está em evidência. Agora vocês não precisam dizer amém. Você pode dizer ai, ou fiquem sentados aí ouvindo, mas tirem essa máscara. Um dia, Felipe veio a Jesus, e o que ele pediu a Jesus? Ele disse: mostra-nos o Pai. E o que Jesus respondeu? Ele disse: estou há tanto tempo com vocês e vocês não viram o Pai? Eu estou no Pai e o Pai está em mim, e quem me vê a mim vê quem? Está vendo o Pai. Mas quando ele respondeu a Filipe, podia-se perceber que ainda havia certa confusão. Então Jesus foi mais adiante e ele disse: muito bem, Filipe, se você não crê em mim pelo que eu digo, então que tal crer em mim por causa das minhas obras? João Batista, que foi o precursor do nosso bendito Senhor, e que disse a um que virá depois de mim, que é maior do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele fará o quê? Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou colocando vocês sob a água, mas aquele que vem depois de mim, ele não usa a água, ele usa o fogo. Oh, glória a Deus! Tomaram João e o aprisionaram. E ele sabia qual era a sentença. Ele ia ser decapitado. Ele ia morrer porque fora fiel à sua chamada como profeta de Deus. E João chamou um dos seus discípulos e disse: não me importa morrer. Eu vou morrer pela chamada que eu recebi de Deus. Mas eu quero saber uma coisa. Eu quero saber se esse homem que eu batizei no Rio Jordão e a glória de Deus veio sobre ele com a voz do céu, eu quero saber, João disse, se ele é o Cristo. Antes de morrer, por favor, digam-me, é ele o Cristo ou devemos esperar por um outro? Vocês podem imaginar todas as emoções do coração desse profeta que estava prestes a ser decapitado
e sabia que seu propósito era ser o precursor do Messias. E o mensageiro foi a Jesus e disse: João Batista, teu grande amigo, está na prisão e vai ser decapitado. E João quer saber se tu és o Cristo, ou se João e se nós devemos esperar por outro. Sabe, Jesus nunca levou aquele mensageiro até a sinagoga e abriu o livro e disse: quero que leia o versículo 16 do capítulo 49 do livro dos profetas. Ele nunca disse: eu vou provar a você doutrinariamente ou teologicamente que tudo está acontecendo como previsto e eu sou ele. Ele nem citou nenhuma das promessas dos grandes profetas que descreviam com clareza infalível a vinda do nosso bendito Messias. Sabe o que ele fez? Ele disse: voltem e digam a João que os cegos veem, os surdos ouvem e os coxos andam. E quando João receber esta mensagem, ele vai saber que eu sou o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou. Olhe para suas mãos. Oh Deus, por isso estamos aqui. Queremos tirar a nossa máscara. Não temos pretensões em nós mesmos, Senhor. Estamos abertos a Ti pelo Espírito Santo. O que nós te pedimos, ó Deus, é que nos mostres o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Vamos examinar por um momento. Antes de entrarmos no propósito, vamos descobrir a magnitude desse grande milagre. Filipe respondeu e disse: há um menino aqui. Na verdade, não foi Filipe, foi André, o irmão de Simão Pedro. Tudo o que Filipe disse foi que 200 denários de pão, e isso era muito dinheiro, em nossa moeda, não seriam suficientes para poder dar a cada um deles alguma coisa para comer. Mas André, o irmão de Simão Pedro, veio dizer que havia um menino ali. Ele tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que era isso para tantos? Então eles tinham um problema: não tinham dinheiro para alimentá-los. E tinham só 5 pães e 2 peixinhos. E isso não iria resolver. E Jesus disse: fazei o povo se assentar. Jesus tomou os pães e ele deu graças, e então os distribuiu aos discípulos. Eles sentaram e comeram quanto eles quiseram. Todos ficaram fartos e recolheram o que sobrou dos 5 pães e dos peixes. E depois de alimentarem a multidão de pessoas, eles recolheram 12 cestos cheios. Agora, isto Jesus fez para provar quem ele era.
o propósito, no versículo 14. Então, aqueles homens, quando eles viram o milagre, eles então, uma grande multidão seguiu a Jesus. Por quê? Porque ele era um grande pregador, porque ele era um grande mestre, porque ele era um orador, porque ele tinha um estilo eloquente, um aprimorado vocabulário e palavras suaves que impressionavam o povo, até que eles se convenciam do que ele estava falando. Eles o seguiram, mas porque eles viram os cegos curados, os surdos ouvindo, os coxos andando, eles viram os milagres. Agora, aqueles homens, quando eles viram o milagre que Jesus fez, disseram: este é, na verdade, o profeta de Deus que devia vir ao mundo. Você diz: Maurice Cerulo, o que é que você está tentando dizer? Estou tentando dizer isto: um milagre genuíno, e 5.000 homens se levantaram na colina e disseram: Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. Agora, você não gostaria de ter 5.000 convertidos? E não me venha com esse olhar estranho. Quantos aqui gostariam de ir até a esquina, irmão, e ver algumas centenas de pessoas sendo salvas? E olha aqui que não estou falando sobre colheitas rotineiras. Não estou falando sobre cristianismo espiritual convencional. Eu estou falando de uma visão, de uma revelação espiritual que capacitou a igreja primitiva a alcançar o mundo. Você diz: oh, Maurice Cerulo, é diferente, aquele era Jesus. Jesus teve 5.000 convertidos, ele era o Filho de Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Atos. E o que você vê? Vê um homem, Pedro, cambaleando, saindo de um cenáculo. Ele passa pelo templo, onde ele ia dia após dia após dia, e do lado de fora estava um homem coxo de nascença, e todos os dias ele virava o rosto com vergonha, porque só podia pôr uma pequena moeda na mão daquele homem aleijado. E eu penso, por quantos aleijados você já passou nas ruas e esquinas, desejando em seu coração que pudesse fazer algo mais, além de mostrar um pouco de compaixão. Pois vai acontecer. Eu
disse que vai acontecer. Vai acontecer. Desta vez, Pedro não precisou virar o rosto com compaixão, mas ele foi direto até aquele coxo. Ele disse: não tenho prata nem ouro. Eu gostaria de poder lhe dar muito dinheiro, mas eu não tenho para lhe dar. Mas eu tenho uma coisa que o dinheiro não compra. Não lhe ofereço emoções e arrepios, nem experiências passageiras, nem mesmo lhe ofereço uma experiência mística, mas eu tenho algo para oferecer. Ele disse: eu fui submerso, fui batizado, eu recebi o Espírito sem medida. E ele disse: dê-me sua mão. 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 E ele o tomou pela mão, e então o ergueu e o firmou. E o aleijado se levantou e pulou de alegria, alvoroçou o templo todo, perturbou a ordem do culto. Irmão, você pode comparar isso, se você quiser, com as igrejas hoje. Todo mundo sentado quieto e tudo tem que ser feito com decência e ordem. Eu nunca vi nada permanecer em ordem quando Jesus ministrava, irmão. E quando os discípulos ministravam, eles transtornavam todo lugar onde eles iam. Uma boa sacudida faria bem a todos nós. Uma boa sacudida faria muito bem. Mas lembrem-se, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Lembram do propósito porque Jesus veio? 1 João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Milagres não acontecem só por acontecer. Milagres acontecem para mostrar e para provar que Jesus Cristo é Senhor e que Ele veio aqui para derrotar, destruir as obras do diabo. Eu não sei de vocês, mas eu sei deste pregador judeu. Se eu fosse pastor, eu gastaria mais tempo descobrindo como eu posso realizar as obras de Deus do que organizando o meu calendário eclesiástico para o ano todo, para ter esse convidado aqui, aquele pregador ali, e aquele programa aqui, e aquele filme ali, e fazer isso aqui, e fazer aquilo ali, e ter uma programação em ordem. Podem me explicar por que gastamos tanto tempo no que vai produzir tão poucos resultados? Vamos, você é o pastor. Você é o pastor auxiliar? Você é presbítero numa igreja? Por que gastamos tanto tempo, irmão, enfatizando aquilo que vai produzir poucos resultados? Olha o que aconteceu com Pedro. Um genuíno milagre alvoroçou o templo inteiro. Uma confusão e a notícia correu pelas ruas, irmão, e a cidade toda se reuniu junto à porta daquele templo. Por que você está perdendo tempo?
Aquele simples pescador que nunca foi a uma escola bíblica, nunca frequentou um seminário teológico, mas teve uma experiência. Ele se levantou e falou àquela cidade toda. Até que a Bíblia diz em Atos 4:4, o que aconteceu? 5.000 homens. Eu não sei onde as mulheres estavam, mas sei que foram salvas. Mas a Bíblia diz que 5.000 homens, não sob o ministério de Jesus, mas sob o ministério de um pescador. Mil homens se levantaram e disseram: sim, Pedro, nós cremos, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Sabe que Pedro nem sempre foi assim. E nem João, porque Pedro e João estavam juntos nesse milagre. Quantos aqui sabem o que Pedro fez quando Jesus estava sendo julgado? O que os discípulos fizeram quando Jesus se afastou para orar? Onde estava Pedro na cruz? Fugindo, com medo, duvidoso, apavorado, com medo de perder a vida, e também porque ele não entendia o que estava acontecendo. E onde estava Pedro na ressurreição? Onde estavam todos os discípulos na ressurreição? Agora, esse era o mesmo homem que estava parado no portão, levantando o aleijado. Ele era o mesmo homem, fisicamente. Mas acredite, irmão, ele não era o mesmo homem por dentro. Algo aconteceu com ele. Ouça-me. Eu amo vocês. Ouça-me. Ouça-me. O que aconteceu a Pedro e o que aconteceu aos discípulos tem de acontecer a nós. Eles foram mudados de discípulos duvidosos, fujões, medrosos, covardes, apavorados, molengas, sem espinha dorsal. Foram transformados em homens que eventualmente deram a vida por Jesus. Um dia eu estava no quarto e estava de joelhos orando. E estava me aprontando para o culto da noite. E eu comecei a chorar. E eu disse a Deus, Deus, eu não sei porquê, Tu me usas. Agora, isso aconteceu há mais de 20 anos. Um jovem poderosamente usado por... E aqui estou, no chão do meu quarto do hotel, me aprontando para ir a uma reunião onde milhares de pessoas estarão presentes. E estou desanimado. Vocês podem entender isso?
Não, eu também não. Mas sabem, todos nós, às vezes, ficamos assim. Quantos sabem que Elias ficou assim? E eu disse: Deus, eu não sei por que me usas. Mas Deus disse: Morris, qual é o problema? Eu disse: não sei, Senhor. Eu disse: eu leio a Bíblia e eu até gosto de orar. Sabem, eu abraço a Bíblia assim, desse jeito. Vocês não fazem nada assim, tão sentimental e infantil. Mas eu gosto de pegar a Bíblia e abraçá-la quando eu vou orar. De fato, muitas vezes eu vou dormir à noite, eu ponho a Bíblia bem no meu peito. Eu vou dormir com a Bíblia no peito assim, a noite toda. Agora, vocês não fazem nada assim tão tolo, só eu faço coisas assim. E eu peguei a Bíblia, porque eu estava deitado ali no chão, no quarto, e eu tinha a Bíblia, eu peguei e eu disse: Senhor, eu olhei para a Bíblia, eu a folhei para ele assim e disse: quando eu leio sobre os grandes homens de Deus na Bíblia, na tua palavra, eu disse: Senhor, eu me sinto tão inferior, me sinto tão insignificante. Quantos de vocês já leram a palavra de Deus e vocês viram o que Deus fez através de Moisés e Abraão e os profetas e Elias e Eliseu e os discípulos? E quantos de vocês já se sentiram insignificantes diante deles? Quantos de vocês já se sentiram assim? E eu disse: Senhor, se tu tão somente fizesse algo por mim. Deus disse: o que você quer que eu faça por você, Morris? Agora, quantos aqui creem que Deus fala conosco? Eu disse: se eu pudesse ser como um desses homens de Deus aqui na Bíblia, se eu pudesse ser como um deles, eu disse: eu seria tão feliz. Deus disse: muito bem. Você quer ser igual a quem? Eu não esperava essa. Eu disse: Senhor, eu quero ser como Moisés. Deus disse: Moisés? Eu disse: sim, Moisés. Deus disse: por que você quer ser como Moisés? Eu disse: bem, Senhor, olha para mim. Eu disse: todos que me conhecem sabem que eu não sou humilde como eu deveria ser. Quantos aqui já disseram isso? Que não são tão humildes como deveriam ser. E Deus me disse: muito bem, você quer ser como Moisés? Deus disse: responda essa pergunta. Se você visse meu dedo de fogo escrevendo as tábuas da lei, e se ouvisse minha voz audível e visse o reflexo da minha glória, Deus disse: você acha que me desobedeceria? Eu disse: não sei, Senhor. Eu disse: eu nunca vi teu dedo de fogo, eu ouvi a tua voz audível, eu vi tua glória quando era um menino. E eu disse: não, até hoje, tudo que tu me pediste para fazer, eu tentei fazer. Eu nunca te desobedeci. Isso não quer dizer que eu não tenha falhado, eu falhei muitas vezes, mas eu nunca desobedeci a Deus. Nunca, desde que saí daquele orfanato ortodoxo, eu nunca te desobedeci. E Deus então me disse: filho, Moisés fez isso. Mesmo depois dessas manifestações, tanto que eu não pude deixá-lo entrar na terra prometida, porque pecado e desobediência não podiam entrar na terra da promessa. Por isso foi que aqueles
judeus que me desobedeceram tiveram que morrer no deserto e eu precisei levantar uma nova geração. Sabe o que Deus me disse? Ele disse: próximo. Vamos, próximo. Agora, isso não quer dizer que nós estamos depreciando Moisés. Vemos tantas características na vida de Moisés que são admiráveis e todos devemos imitar. Mas Deus disse: próximo. Você quer ser igual a quem? E eu disse: está bem, Deus. Eu disse: esquece Moisés. Eu disse: eu quero ser como Abraão. Deus disse: Abraão? Eu disse: sim, quero ser como Abraão. Deus disse: por que você quer ser como ele? Eu disse: bem, Deus, Abraão foi o pai da fé. Agora vamos falar sobre isso mais tarde. Mas o que Abraão tinha era sua obediência, que lhe foi atribuída como fé. Quantos de vocês já disseram a Deus: Senhor, eu não tenho fé suficiente? Vamos. E era o que eu estava dizendo lá no chão. Imagine uma escola de surdos esvaziada e milhares de pessoas vindo ouvir o Evangelho. E aqui eu estava no chão, choramingando, que eu não tinha fé que chega. Não dá para entender? Deus me disse: Morris, você ama sua esposa? Eu disse: minha esposa? Eu disse: o que a minha esposa tem a ver com fé em Deus? Eu estou te dizendo que eu quero ser como Abraão, porque eu não tenho fé que chega. E olhe para ele. Ele tinha tanta fé que pôde peregrinar em terra estrangeira. Ele nem sabia onde estava indo, mas obedecia. Eu disse: Deus, eu quero ser assim. Deus disse: deixa para lá, responda a pergunta: você ama sua esposa? E eu respondi: é claro que eu a amo. Sou muito abençoado. Deus deu a Morris Cerulo, sem querer ofender as outras senhoras presentes. Deus me deu a melhor esposa sobre a face da terra. Somos casados há mais de 30 anos e ela nunca me deu problema algum. Agora, isso não quer dizer que não temos os problemas normais de qualquer casal. Tem mais de 30 anos ministrando às nações do mundo. Ela nunca, nenhuma vez sequer, foi um tropeço ou obstáculo espiritual à obra e ao chamado de Deus. De fato, o que ela sempre fez foi me incentivar e me apoiar e reforçar a chamada de Deus para a minha vida. Eu disse: é claro que eu amo minha esposa. Deus disse: muito bem, se alguém batesse a sua porta no meio da noite em sua casa, e se você fosse abrir a porta e visse 5 homens, eles dissessem: abra a porta, porque queremos levar sua esposa e queremos dormir com ela.
Nós ouvimos dizer que ela é uma mulher muito linda. E queremos ir para a cama com ela. Deus disse: o que você faria? Eu disse: espere um pouco. Eu disse: Deus, tu sabes todas as coisas, não precisas me perguntar isso. Eu disse: tu sabes o que eu faria? Eu os mataria. Sim. Irmão, pode dizer o que você quiser, crente ou não crente. Eu pecaria o que estivesse ao meu alcance e pobre deles. Eles estariam em apuros, isso mesmo. É a verdade. Deus disse: sabe, Morris, conheço você e sei que é o que você faria. Sabe, eles teriam que pular sobre o meu cadáver para chegar a ela. Eu não os deixaria passar. Teriam que me matar primeiro. Mas Deus disse: sabe, Abraão peregrinou por uma terra estranha. Ele ficou com medo e ele empenhou sua esposa ao rei daquele país. E aquele homem ia dormir com a esposa de Abraão porque ela era linda. E Deus disse: eu tive que impedi-lo, porque se não fizesse isso e aquele homem tivesse cometido esse pecado com a esposa de Abraão, eu teria que mandar o anjo da morte para destruir a nação toda por causa daquele pecado. Sabe o que Deus me disse então? Isso mesmo. Me disse: próximo. Vamos. E agora, Morris, você quer ser igual a quem? Eu disse: Deus, por favor, tu sabes que eu sou judeu, tem paciência comigo. Eu disse: certo, vamos esquecer Abraão. É só mais um, Senhor. Ele disse: está bem, quem? Eu disse: se não posso ser como Moisés ou Abraão. E lembre-se, não os estamos depreciando aqui. Quantos aqui entendem isso? Eles foram grandes líderes, grandes homens de Deus. Eu disse: se eu não posso ser como eles, eu disse: Senhor, quero ser como Davi. Deus disse: Davi? Por que você quer ser como Davi? Agora, quantos aqui já disseram a Deus não só que você não é humilde que chega? Quantos aqui já disseram a Deus que não só que você não tem fé que chega? Mas quantos aqui já disseram: Deus, eu não te busco que chega? Eu disse: Deus, olha para Davi. Eu penso nos Salmos. Davi era um homem segundo o teu coração. A Bíblia diz que com uma corça suspirava pelas correntes de águas. Assim, Davi ansiava por ti. Ó Deus, se eu pudesse ter um coração assim. Um coração que te buscasse, que ansiasse por ti, que anelasse por ti. Deus disse: Morris, você já matou alguém? Eu disse: eu? Sim, estou falando com você, Morris. Eu disse: não, nunca. Deus disse: você já tirou a esposa de outro homem? Eu disse: não, Deus, eu não fiz isso. Eu nunca tirei a esposa de outro homem. Eu nunca matei ninguém. Deus disse: é verdade, Morris. Mas Davi fez isso. Esse grande rei, esse grande líder,
viu uma linda mulher e a desejou, e tomou essa linda mulher e cometeu adultério com ela, e chamou o marido dessa mulher e o mandou para a frente de batalha para morrer. Eu não pedi a Deus outros modelos. Eu caí de rosto em terra onde eu estava. Irmão, eu comecei a chorar como uma criança. Eu disse: Deus, eu entendo que estás tentando me dizer. Não foi Moisés, não foi Abraão, não foi Davi, não foi nada que eles possuíam, ou nada que eles fossem. Foi tudo por causa do teu divino amor e graça e misericórdia que tu os usaste. Amém. Irmão, eu quero dizer uma coisa a vocês, e vamos afastar o diabo para longe de nós, irmãos. Eu quero dizer uma coisa a vocês: não é o que você é, e não é o que você pensa que tem, irmão, mas é o que Deus Todo-Poderoso pode fazer de você. Que revelação poderosa recebemos nesta reunião. Sim, Deus quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele, para poder sair com poder e cumprir a grande comissão. Procure não perder a próxima reunião, quando Morris Cerullo vai compartilhar com você o sentido real da fé. Até lá, hein? E lembrem-se, milagres acontecem quando alguém ama, e nós amamos você.